Deus me trouxe uma palavra essa semana que costumeiramente a gente sempre está evidenciando em nossas vidas, né? Quando se fala, por exemplo, de deserto, a gente entende por situações adversas, dificuldades, né? Aflições, algumas situações desagradáveis, muitas vezes acontecem em nossas vidas, né? E a gente sabe que Deus é aquele que dá cobertura. Nós aprendemos tanto aqui a respeito da presença e da manifestação da presença de Deus, não é assim? Eu gosto muito, amo muito falar sobre esse assunto, para dizer para você que você nunca está só. Embora nessas aflições, nesse deserto que talvez você esteja passando, né? Eu quero dizer para você que você nunca está só, nunca vai estar só. Por quê? Porque nós aprendemos aqui no Rema, né? Nas escolas de ministro, escolas bíblicas Rema, e a escola do deserto também é um tipo de escola que nos auxilia a crescer. Não é? A gente deve entender isso também. Não tenha um deserto como uma maldição, como um castigo, como uma punição de Deus. Deus não pune ninguém, Deus não lança enfermidade em ninguém. Amém? Então, esse tipo de deserto que talvez você esteja alinhando a algo direcionado para Deus, isso é uma mentira do inferno. Não existe isso. A Bíblia diz que nós aprendemos no Rema que Deus ocupa, através do atributo da onipresença dele, ele ocupa todo espaço necessário. Não existe nenhum espaço em que Deus não ocupe. Agora, uma diferença entre ele estar presente nos lugares, nos mais diversos lugares, em todos os lugares, e da manifestação dele. Então, ele está em todo o tempo lá, somente e aguardando uma oração sua, uma legalidade sua, né? Ou seja, uma atitude sua que eu faça Senhor da situação, Senhor da sua vida. Aqueles que não têm Jesus, quando você o faz Senhor, então ele se manifesta, ele tem uma presença lá, mas ele só pode agir, só pode intervir quando ele é Senhor na sua vida. A gente sabe muito bem disso, e por isso mesmo, isso já é uma resposta, né, daquilo que nós precisamos saber, dos questionamentos que a gente faz. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo? A gente vai aprender algumas coisas aqui e vai entender que Deus é aquele que protege. A Bíblia diz que Ele não nos desampara, nem nunca nos deixa sós. Diga, eu nunca vou estar sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente sabe o que é deserto, literalmente falando, né? Fisicamente, eu posso dizer isso. Um deserto que a gente conhece, assiste no filme, nunca tive num deserto. Mas o deserto em si mesmo, o que a palavra resiste e diz, é um lugar inóspito, ou um lugar inabitável. Então, o deserto, ele não somente é naquela areia, naqueles desertos que a gente costuma ver, pode ser no gelo, pode ser em lugares, né, onde não há habitação de pessoas. Então, puxando para essa metaforicamente, trazendo para o espiritual, o deserto é como se você não tivesse ajuda naquele instante. E até mesmo você chega a pensar que Deus não está ligando para você, ou que Deus está totalmente insensível àquela situação que você está passando. Mas a gente vai aprender hoje que Deus é bom e é bom para sempre, e em todo o tempo Ele é bom. Amém? Nós vamos avançar e amadurecer, né, nesse tempo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 23, no verso 8. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Nós queremos também, assim como foi declarado, em Arthur sendo assistido, né, em todas as necessidades que ele precisar ali, né? Eu creio que os anjos já chegaram lá também e ele vai melhorar e vai voltar a estar no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Jó 23, 8, NVT, por favor. Jó 23, 8. Está funcionando aí? Tem Alexa aí dentro? Não. Tem, né?
Olha só. Espera, deixa eu ver se é essa mesmo. É não. É NVT essa? É não? Então, eu vou ler aqui nessa versão, foi onde eu recebi. Agora vá. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Só até aí por enquanto. Essa é exatamente uma representação nossa, quando nós estamos passando por algumas dificuldades, né? A gente procura Deus no encontro, a gente às vezes se perde e não sabe nem orar, nem como orar. E a Bíblia nos testifica isso, diz, mesmo quando você não sabe orar, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ele ora em nosso favor. Então, todo esse respaldo, Jó não tinha essa ajuda literária que nós temos hoje, não tinha a Bíblia, né, como nós temos hoje. Aliás, ele não era alguém da aliança do povo de Israel. Ele apenas fazia o que alguns parentes, né, faziam e era o povo de Israel. Mas, mesmo assim, Deus o considerava como um homem temente, como um homem íntegro, como um homem reto. Nós podemos ver no livro de Jó apenas alguns exemplos que nos auxiliam, né, em como nós devemos fazer e o que não devemos fazer. O livro de Jó, afinal, ele não é uma doutrina, né? Embora muita gente está fazendo do livro de Jó doutrina, né? Aquela coisa de o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito o nome do Senhor. Aquilo não é algo para você estar dizendo, porque não é doutrina. Aqui dali ele dizia o que não deveria dizer. E ele diz ao Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele não tinha esse relacionamento que eu e você temos com Deus. Mesmo assim, algumas coisas chegavam no coração dele que a gente fica maravilhado, né? Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele já tinha uma certa noção de redenção, de eternidade, né? Não sei se você sabe, Jó, tão interessante isso. Estava lendo essa semana, comunicando com Cinelândia, conversando com ela. Jó, o diabo não foi Deus que fez Jó perder nada, não foi Deus que colocou doença em Jó, mas o diabo promoveu todo esse tipo de situação, não é assim? E por Jó não receber aquela instantaneamente a intervenção de Deus, Deus o faz, né? Gerando não está nada escrito aqui, chegou agora, mas você vai me ouvir, porque quem está com o microfone sou eu, né? Então Jó, a Bíblia diz que ele reconhece, ele se arrepende, né, do que havia dito, reconhece a soberania de Deus, né? Aí Deus faz o quê? Deus promove tudo aquilo que Jó perdeu. Se você for ler no primeiro livro de Jó e o último capítulo de Jó, você vai entender. Por exemplo, em Gênesis, lá onde fala sobre Jó, está dizendo que ele tinha 50 juntas de jumento, tinha não sei quantas cabeças de gado, aí sai dizendo tudo isso. Lá no final, a Bíblia diz que ele perde tudo, aí Deus dobra tudo aquilo que ele perdeu. Você vai ler lá no final, vai dizer, ele tinha 50 cabeças de jumento, agora tinha 1000. Aí sai passando o que Deus fez. Deus sempre dobra. Por isso que diz que Deus nos honra com dupla honra, porque Ele é o Deus do dobro. Amém? Mas se você olhar direitinho, os filhos de Jó, ele não deu o dobro de filhos a Jó. De novo. Deus deu mais 7 filhos, da forma como deu no começo, mas só os 7. Então, o que traz para a gente um entendimento de que aqueles primeiros já estavam com o Senhor. Você está aqui ou já foi para casa? Nós consideramos, né, que por eles acreditarem na redenção, né, esses primeiros que foram tomados, eles estariam com o Senhor. Então, por isso que ele não dobrou, porque o dobro já é com os que estão lá. Amém? O que eu quero trazer para você é que Deus não esquece de nós, queridos. Eu não sei, talvez
você esteja num deserto porque você mesmo se colocou lá. Ou talvez você esteja no deserto porque alguém te colocou lá. Você entrou por causa de alguém. Ou até mesmo você entrou porque, não sei responder para você, mas eu sei que em tudo Deus tira um proveito. Né? Eu lembro a você que Moisés foi um daqueles, né, que ele mesmo quis. Ele mesmo tomou uma iniciativa errada, né? Se posicionou precipitadamente e o que aconteceu? A Bíblia diz que ele atrasou, né? A escravidão do povo foi mais por conta de anos a mais, por conta de Moisés. Por quê? 40 anos Deus levou Moisés para viver aonde? No deserto. 40 anos Moisés esteve no deserto. E lá Deus o treinou. Então foi 40 anos de atraso no chamado de Moisés. Mas Deus não desistiu do chamado dele. Amém? Então Jó, ele tinha essa inconstância. Ele dizia certas coisas que se alinham com o que a gente crê hoje. Mas ao mesmo tempo, ele dizia coisas que desalinhava tudinho de uma vez. É como esse versículo aqui, Jó 8, aí eu quero que coloque o mesmo versículo. Aí vamos ler até o 10, por favor, Jó. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. 9. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. 10. E no entanto, diga no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro. Rapaz, que maravilha, ó. Aleluia. Sabia que existem testes, provações da parte de Deus? Porque é dessa forma que Deus encontra um respaldo para poder dar o selo de aprovação na sua vida. Para ver se você está crescendo ou não. Isso é por demais importante. A fé tem que ter ações correspondentes para Deus. Deus entende que a sua fé, ela é de forma crescente, progressiva, quando vê você praticando a palavra. E aí ele pode mover situações para alcançar ou fazer você alcançar mais pessoas, alcançar um padrão maior, um nível maior. Eu não sei qual é o plano de Deus para você, mas eu sei que é grande. Amém? Glória a Deus. Então, embora a gente saiba mesmo que sobre ouvir falar de deserto, né, como eu já falei, que é um lugar inabitável, existe espiritualmente falando esses desertos mesmo. Né? São situações que a gente passa, mas que, como eu disse a você, quero enfatizar essa lembrança de que você nunca vai estar só, né? E principalmente você tendo a família da fé junto com você. Por isso que a gente está aqui, precisa de um abraço, precisa de um aperto de mão, precisa dar uma palavra, precisa dar uma oferta na vida de alguém, precisa receber uma notícia como nós acabamos de receber, mas enquanto igreja a gente já orou. A gente já tomou providência. O que Deus requer de nós são as providências. Que providências nós temos tomado diante dos desertos da vida? Diante das situações que nós chamamos de noites escuras, de trevas, de inquietações, de tempestades, todos nós passamos por isso. Mas a forma como você age em fé vai definir o resultado. Talvez você saia no tempo devido desse deserto, ou prolongue os seus dias por lá. É ou não é? A forma como eu dou a resposta para Deus, vai me dizer mais ou menos se eu vou prolongar lá. O povo de Israel, quando saiu da escravidão, Deus ia levá-los numa direção de dias somente. Mas o próprio Deus já sabia de tudo, porque ele já foi no nosso futuro, né? Ele sabia que o povo de Israel iria dar de encontro com um exército inimigo. Aí o povo saiu armado. Se você for ler lá, o povo saiu todo ele armado. Trouxe as armas necessárias para enfrentar situações.
mas eles não tinham nenhum treinamento de guerreiro. Olha só, aí Deus desviou a rota, iria ser muito mais distante. Eles iam dar um arrodeio muito grande. O que aconteceu? Poderia se chegar, mesmo que tardiamente, num lugar já devidamente planejado, mas eles fizeram o quê? Eles promoveram ou prolongaram esses dias que durou 40 anos. Você já pensou? 40 anos em ciclos. Por quê? Porque era um povo de dura cerviz. Era um povo que falava em incredulidade. Era um povo que murmurava sempre, reclamava de Deus em todo o tempo, mesmo de barriga cheia. Amém? Então Deus, quando Ele nos leva, né, ou nos permite estar num lugar de deserto, há algo de positivo nisso tudo, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, nos livrar de coisas futuras. Queridos, em todo o tempo Deus está trabalhando em nosso favor. Não sei como é que está sendo na sua vida, mas eu sei que é para um bom proveito, para que lá na frente você entenda, né? Ah, meu Deus, se eu soubesse disso há mais tempo, era Deus trabalhando, né? Criando situações que venham trazer socorro, livramento na sua vida, cuidado, proteção, cobertura. Eu sei que Deus se irritou com aquele povo quando saiu de lá, murmurando, reclamando de tudo. Tinha pão toda hora que descia do céu, tinha carne toda hora que Deus providenciava, mas eles queriam algo que era desejo dele. Quando Deus leva pessoas para um deserto, não é para suprir desejo, mas para suprir necessidade. Eu vou dizer de novo. Quando Deus leva, como levou o povo do deserto para o deserto, né? Ele prometeu que ia sustentar aquela situação, iria dar a cobertura necessária, mas não era do jeito que eles queriam. Aí, de repente, eles queriam comer a cebola que ali não tinha, queria comer pimentão que ali não tinha. Deveríamos voltar para o lugar de escravidão, pelo menos lá tinha cebola, não é assim? Então, Deus, Ele supria com a necessidade, mas não com aquilo que eles estavam desejando, porque aquele povo precisava ser tratado, não é? Era um povo que achava que Deus era como um escravo para eles. O escravo não era ele, era Deus. Queria que Deus fizesse tudo. Quando, na verdade, nós sabemos e entendemos que Deus sabe de todas as coisas. Você crê assim também? Aleluia! Essa palavra para deserto, ela é uma palavra hebraica que quer dizer midbar. É, na verdade, o lugar da palavra. Também, na variação do hebraico, ele diz que é um campo aberto, mas também diz que é um lugar onde se coloca as coisas em ordem, por dentro e por fora. Aleluia! Diga, Deus está colocando em ordem algo na minha vida esta noite. Aleluia! Aleluia! Então nós devemos entender acima de tudo que o deserto representa não uma rejeição de Deus, não uma punição de Deus, porque muitas vezes a gente diz, não, eu sei que fui eu que errei mesmo. Ou talvez diga, mas rapaz, Deus pegou pesado. Onde foi que eu errei? Onde está Deus? Cadê Deus? Né? Nós somos rápidos em pensar nisso, porque a gente sabe que tudo que está havendo sobre nós, né, de errado ou de negativo, é Deus nos castigando. E isso é uma inverdade, né? Porque se a Bíblia diz que Deus é bom, como pode fluir água doce e água salgada ao mesmo tempo? Não é assim? Em Deus não há sombra de variação. Ele é bom e é bom o tempo todo. Amém? Então, quando nos encontramos com Ele, nos dá um princípio com o deserto, nos dá um princípio de desespero. Né? A gente começa a querer se descabelar, começa a dizer o que não devemos, produzimos incredulidade com as palavras que falamos. Né? O que é que eu fiz de errado? Por que está acontecendo comigo? Né? Fulano poderia também estar nisso e não está. A gente começa a fazer com chaves, né? Com o negativo, e nunca com o espiritual.
e nunca com a ajuda de Deus, com a pretensão de Deus. Amém? O desejo de Deus é nunca nos abandonar, mas sempre nos proteger e mostrar os resultados. Se assim, né, você e eu confiarmos nele da forma como ele espera de nós. Não é assim? Nós precisamos confiar em Deus e Deus precisa ter essa resposta de confiança. Amém? Quando eu confio em Deus, quando chega certa situação, eu disse, opa, ficou sem energia agora, mas eu creio que logo, logo a luz vai reaparecer e eu vou retomar minha vida e nós vamos avançar, eu vou estar, né, cada vez mais produzindo algo para Deus. José teve outros desafios, esteve no deserto da prisão. Se nós estamos tratando que deserto é uma aflição, uma situação emocional, inclusive, grande, né? José foi isso. Deus não poderia ter tirado José de lá. Deus amava José, amava demais. Deu sonhos para eles que iriam se tornar realidades. Mas chegou o tempo de um deserto na vida de José, que não foi ele que criou, foram seus próprios irmãos que criaram. Foi ou não foi assim? Mas a Bíblia diz que mesmo na prisão, conforme os dias se passavam, conforme os anos que se passavam, a mão de Deus era com José. Mas você viu algum versículo que diz ele murmurando contra Deus? Não. Ao contrário, diz que tudo que tocava lá na prisão prosperava. Se Deus prospera até na prisão, até na situação negativa, imagine você estando fora, liberto. Aleluia! Há momentos mesmo, como a gente diz, que não sabe nem orar. Às vezes a gente pensa até que o céu é de bronze, né? A oração vai e não consegue penetrar lá os céus. Mas devemos entender de uma vez por todas que Deus é aquele que nos resgatou para um propósito. E ele mesmo é o mais interessado em fazer esse propósito cumprir. A gente pode dar um exemplo bem mais palpável com relação a essa ação de Deus em nos trazer tratamento, em nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, mudar situações que talvez a gente nem esteja vendo, já foi avisado várias vezes. Então tem coisas que Deus vai agir para poder chamar você para o prumo, né? Para que você desperte, entenda, né, os erros que você está cometendo. A lembrança que me veio foi inclusive com relação à minha filha. Ela cria Levi de uma forma extraordinária. A gente vê, acompanha todo dia, ela manda os vídeos para nós. E ela sabe as transições das estações que está passando na vida dele. Né? Ela sabe o tempo certo de poder estar ensinando ele lá a mostrar as figuras da Bíblia. Ela tem uns livros devidos, todo dia ela está dando uma lição diferente, um tipo de coisa. Mas com relação à comida, né, ela dava, tanto amamentava, parou de amamentar, já é uma estação, aí passa para a mamadeira, agora é um leite que se dá, não é assim? De repente ele já passou agora para o alimento sólido. Ele está comendo verdura, está comendo fruta, sozinho. Mas, queridos, eu vi uma cena em que ela dava na boquinha dele, porque ele não sabia, não tinha manejo ainda, não tinha a ordem necessária para estar, a coordenação motora, obrigado, não tinha. Mas chegou o tempo que ele já começou a ter. Aí o que foi que a Aninha fez? A partir de hoje ele vai comer sozinho. Rapaz, esse menino chorava, né? Porque ele não acertava a boca direito, ou caía a comida no chão. Mas ela não ia lá para dar no lugar dele. Às vezes ele jogava com raiva a colher no chão, como quem diz, como adulto, eu não quero mais não, também não, né? Então ela ia, botava a colher na mão dele de novo, para que ele pudesse se alimentar. Amém? Ela ensina até a ele. Quando você tiver com alguma dificuldade, peça ajuda. Diga ajuda. E toda vez que ele está aperreado com algum quebra-cabeça, alguma coisa, ele faz, ajuda, mamãe. Está sendo ensinado para isso.
mas deixa ele sozinho tentando fazer as coisas. Eu vejo isso como um retrato, uma imagem de Deus com relação a isso. Tem situações que Deus agora não precisa estar instantaneamente na sua vida, porque senão vai atrapalhar o seu crescimento. Não é não? Às vezes a gente quer estar na mamadeira a vida toda espiritualmente. E Deus está dizendo, chegou o tempo de você largar a mamadeira e agora comer o alimento sólido. Você precisa correr sozinho. Eu vi um vídeo, mostrei para a Cinelândia também, com relação a isso, que mostra um filme, o título do filme é Abandonado, né? De um viúvo que tem uma filha de seus 14, 15 anos, e de repente ela corre junto, ela tudo que faz pergunta o pai, esse vestido está bom, essa roupa está boa, devo fazer isso, não? Aquela relação saudável que todo pai e filho devem ter. Aí, de repente aconteceu um problema de saúde na vida dela, ela fez os exames, né? E ela estava com não me lembro aqui o nome, mas ela estava ficando cega e não tinha cura. Né? O pai ficou, chorou demais e lá diante do médico, aquela situação, não aceito tal. E a filha corria com ele, fazia caminhada com ele. Aí aos poucos, para deixar com que ela encontrasse o caminho sozinho das coisas, né? Ele ia pegar em coisas, quebrava, né? Ela ia resolver certas coisas, tropeçava, não tinha como escolher mais os vestidos. E o pai resolveu deixar ela sozinha diante de algumas situações. E ela assistindo o tempo todo, né? Ela chorando, pai, cadê você? Cadê você? E ele sem responder, chorando no canto da casa, mas ali dando uma forma, ou passando para ela uma forma de encorajamento. Você consegue, você é capaz, você pode isso. Às vezes, esses desertos, Deus está fazendo assim na vida da gente. Não é? Você tateando, procurando fazer o certo, aí Deus diz, você consegue, você vai conseguir. Nos traz também um retrato bem, assim, nítido mesmo, com relação à águia. Não sei se você já viu como é que a águia, ela faz seu ninho no mais alto lugar, para que eles não sejam alcançados por alguma coisa que venha trazer morte para os filhotes. Mas chega um tempinho que eles estão no ninho lá, você sabe o que a águia faz? Ela empurra os filhotes para que eles aprendam a voar. Aí quando tem um que não consegue nem abrir a asa, ela vai lá embaixo e pega ele. Mas a maioria começa a voar ali, naturalmente falando. Deus quer nos ver voar, queridos. Mas precisa ver em nós esforço, perseverança. A palavra nos diz em todo o tempo, persevere. Persevere. A perseverança, ela produz um resultado. Não é? Às vezes, como pais, a gente deixa ou quer interferir na vida dos filhos, termina trazendo algo errado, negativo. Você veja uma borboleta, por exemplo, ela começa como um lagarto, né? Aí ela fica dentro de um casulo. Né? Eu já vi uma reportagem que mostra uma pessoa tentando tirar aquela situação ali de dentro do casulo. Virou uma borboleta, as asas mais lindas, né, que foram produzidas. Mas sabe o que aconteceu? Ela não voava, porque teve a interferência antes do tempo. E quando aquilo acontece naturalmente, meu Deus, é lindo demais ver as borboletas sendo totalmente transformadas. Metamorfose. Ei, Deus quer nos transformar de uma vez por todas, mas você precisa fazer a sua parte. Deus já fez a parte dele, tudo já foi providenciado, mas há um dever, uma parte que cabe a nós realizar. Amém? Ele nunca vai desistir de mim nem de você. Aleluia! Às vezes é uma mudança de quarto, né? A gente viu também. Ele primeiro estava num berço, dentro do quarto dos pais, meu neto, né?
Aí agora chegou a fase dela comprar uma cama e botar ele agora sozinho no quarto dele. Aí Sinelândia, meu Deus, Aninha, como é que tu faz isso? Esse menino acordar de noite e não lhe vê. Vai chorar, claro, né? Vai se assustar. Mas abriu o berreiro, não é assim? Então, muitas vezes, Deus está fazendo isso conosco, para nos tirar, nos libertar de coisas que estejam ali, produzindo uma lentidão no nosso crescimento. E Deus está querendo que você mesmo, né, através dessas atitudes que requer de nós, né, na fé, às vezes a gente termina esmorecendo na fé. E a Bíblia traz tantos exemplos, né, de pessoas que se afastaram, desviaram da fé. Por quê? Porque não progrediram, não se esforçaram, não fizeram a sua parte. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente está fazendo isso de forma sadia, vai produzir segurança na vida dos nossos filhos. São filhos que vão crescer naturalmente, né? Eu fui inseguro demais quando criança. Você acredita que a menina que ajudava minha mãe, e chegou jovenzinha lá, adolescente, só foi embora quando partiu para a glória. 58 anos ela ficou lá em casa. Mas sabe o que é que ela fazia quando a gente acordava para ir para a escola? Já tinha creme dental nas pastas, na escova minha e meus 2 irmãos. Acordava, já estava com as escovas com creme dental, já estava um sanduíche pronto, já estava um leite com Nescau para um, uma vitamina para outro, um suco para outro, já estava tudo pronto. Então a gente era impedido de crescer. E isso, com certeza, o resultado é insegurança. Aleluia, Deus não quer ver você inseguro para certas situações, talvez você esteja até passando hoje. Talvez esse deserto é Deus querendo te libertar, não é? De situações que estão te deixando lá para sempre. Ei, Deus quer providenciar um rompimento esta noite na sua vida para que você avance sobrenaturalmente, para que você avance em um ano que você poderia avançar com 10 anos. Aleluia. Glória a Deus. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que nós passemos por períodos nos quais Ele não responderá instantaneamente, como meu neto fazia. Não vamos responder, deixa ele chorar. Aí a gente estava até lá, né, no começo. A gente via ele chorando lá e esboçava se levantar para ir lá e disse: o que foi, manhã? Fica aí, está tranquilo aqui dentro. Aliás, a casa é dela, não é nossa, né? A gente tem que obedecer, né? Então, queridos, Deus quer promover algo em nossas vidas, mas nós precisamos da legalidade para isso. Não é? Não sei qual a situação que você está passando. Por mais feia, horripilante, não é? Inimaginável, eu sei que Deus é poderoso para fazer com que essas coisas deem uma virada de chave. Amém? Aleluia. Então, são processos de transição da fase de infância para a fase adulta. Deus fez muito isso com o povo, né? No começo da Bíblia mesmo, das histórias que tem lá, até o final. Né? Fez na vida de Moisés, fez na vida de Elias, né? Que levou Elias para um deserto. Ou você não lembra disso? Mas lá no deserto, Deus providenciou o quê? Carne e água para ele. Acabou o tempo ali, vamos para outra estação. É uma viúva agora que vai abastecer, suprir sua vida. Ou seja, vão ser estações de algumas coisas limitadas, mas Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Você crê que Deus pode fazer isso? Aleluia! Imediatamente foi assim com Jesus, por exemplo. Imediatamente após João Batista ter batizado ele, e ele ter sido elogiado pelo Pai. Foi que o Pai disse com ele? Foi que o Pai disse para Jesus depois de batizado? Que elogio, né? Quando o filho recebe isso do Pai, né? Esse é o meu
bebê amado. Não é assim? Isso dá é corda para ele, né? Dá é sustância, como diz lá no Matuto. E você deixar você seguro quando um pai elogia um filho, né? Então o pai disse: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Mas logo depois do elogio, a Bíblia diz que que o Espírito Santo leva ele para o deserto. Eu podia ter dito, mas rapaz, acabei de o senhor dizer que eu sou um filho amado, vai me levar para esse negócio, para essa situação. Ele foi levado para lá pelo Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, tem uma vantagem em você, mais do que esse povo, Elias, Moisés, seja lá quem passou pelos desertos. Eles não tinham o Espírito Santo dentro como você e eu temos. Você é amado demais pelo Pai. Amém? Toda a instrução necessária para uma vida, né, boa, de satisfação, de alegria, já está dentro de você. Porque o próprio Jesus diz: eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida medíocre. Não, uma vida abundante. Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Lá ele foi aprovado, né? Como? Ao vencer a tentação no seu lado humano. Ele não foi cheio do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele lá cheio do Espírito. Mas quando terminou que ele venceu o diabo, ele desceu cheio do poder do Espírito. Aleluia! Você está cheio do Espírito. O Espírito Santo está aí dentro de você. Cada situação que você vence na palavra, ele vai te promover e vai te fazer estar poderoso, cheio do poder dele, para fazer as coisas acontecerem do jeito que Deus já programou. Aleluia! Glória a Deus. Então, antes de inaugurar o seu ministério, Jesus passou pela sala de aula do deserto. Digo, deserto é uma sala de aula. Glória a Deus. Quem está nessa sala hoje? Não precisa dizer não. É sempre bom aprender, ou não é, irmãos? Nós entendemos e sabemos que devemos ter convicções daquilo que nós cremos. Nós devemos conhecer aquilo que nós cremos. Como eu já falei, nosso ministério tem a escola Rema, tem a escola de ministros, tem a escola de missões. Para quê? Para exatamente nos preparar para esses dias desfavoráveis que vão vir. Não pense que por você ter aceitado Jesus, as coisas, né, as adversidades não vão vir. Vão vir. Agora você vai estar mais forte para enfrentar elas. Aleluia. Lá nos Estados Unidos é um país que, vez por outra, isso é um costume já. Tem aqueles ventos fortes, aquelas tempestades grandes. Mas sabe o que é que eles fazem? Eles constroem túneis dentro de casa. E a meteorologia avisa sempre: olha, vai vir um vento aí, a velocidade é isso, vai acontecer isso, pode abalar a cidade. Aí o que eles fazem? Eles vão lá nos supermercados, eles se abastecem e colocam tudo lá dentro, faz feira para 3 meses, 4 meses, 5, não sei. Mas ele tem ambiente e local lá para deixar tudo suprido. E quando passar aquela coisa, eles voltam para a atividade normal. Eles são acostumados, né, a estarem preparados para a tempestade. E você? E eu? Para as tempestades dos desertos e das aflições que vão vir. A gente tem que estar preparado. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, né, nos fornece uma resposta. Diz: vocês precisam fazer com que esse crescimento seja cada vez maior. Para quê? Para que você possa responder à esperança daqueles que creem. Vocês possam responder de forma positiva aquilo que a palavra diz. Amém? Vai chegar o tempo ruim, vai chegar um tempo que a gente está liso, que a gente passa por uma tempestade financeira, temporariamente, né? E você vai estar, sei lá,
desesperado, e agora eu vou fazer, vou procurar um, procurar outro, e Deus que você nunca procura. Né? Palavra já foi disponibilizada para nós. Oportunidades Deus nos dá em todo o tempo. Aleluia! Então Deus, Ele vai estar sempre presente. A gente leu lá aquele primeiro versículo de Jó, que diz aonde Deus está. Eu vou ler de novo aqui. Se vou para o leste, ele não está. Se sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois ele está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. É só a questão de foco, a questão de ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista hoje? O salmista, ele tinha um ponto de vista, que está lá no Salmo 139, 7, 12. O que Jó disse, ele disse de forma diferente. Foi que ele disse: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se subo os céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu subo com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, olha só, mesmo que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas nem são escuras para ti, a noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. Amém. Aleluia. Então o resultado da vida da gente está em nós mesmos agora. Nós temos as respostas de Deus para os desertos da vida, para as tempestades que porventura sobrevenham sobre a sua vida. Não é assim? Diga: a resposta já está comigo. A resposta já está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, as nossas queixas muitas vezes atestam para a falta de conhecimento da palavra e do caráter de Deus. Não é? Quando a gente colocar a culpa em Deus, é porque você nunca conheceu o caráter dele. Não é assim? Tem muita coisa que a gente colocou na conta de Deus. E muitas dessas coisas, nenhuma delas foram provenientes de Deus. Aleluia! Está faltando mesmo é a gente ler a Bíblia. Porque o que tem acontecido hoje, cada vez mais as pessoas têm lido menos a Bíblia. Que é tudo feitinho, aí procura nos livros de autoajuda. Que está falando da Bíblia, mas nos diz o versículo para poder vender tu. Porque se você souber da Bíblia, você nunca compra um livro desse, que a ajuda é original, é a ajuda de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aí Deus fala do povo de Israel que passou 40 anos no deserto por não conhecerem os propósitos de Deus. Deus escondeu esse propósito? Não. Deus abriu, oportunizou para cada um de nós. 1 Coríntios 10 e 11. Ele pode colocar aqui. 1 Coríntios 10, 10. Eu vou ler aqui. E não se queixem como alguns deles se queixaram. Quem? Aqueles que foram tirados da escravidão do Egito, e Deus estava levando ele para onde? Para outro deserto, para outra escravidão? Não, disse que ele estava levando para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Aí Deus disse: não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Muitos deles morreram no deserto. Murmuração, o tempo todo murmurando. Jogando um contra o outro, jogando os líderes contra seus próprios irmãos lá. Os próprios irmãos de Moisés se enciumaram dele, ficaram enciumados com ele, né, e tentaram se rebelaram. Aleluia! Aí diz: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Tudo aquilo que eu li para você aqui serve para você como exemplo. Que a gente está lendo aqui, está servindo como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim do tempo. O tempo está no fim ou não? A Bíblia é sempre atual.
Ela nunca vai passar. Então Deus queria treiná-los, testá-los, prepará-los para tomar posse da terra prometida. Eu não sei qual a sua terra prometida, né? Sei lá, pode ser algo no casamento, pode ser algo no trabalho, não sei. Mas eu sei que Deus é poderoso para restaurar, para transformar, para colocar no caminho certo. Colocar o trem na linha de novo. Aleluia! Deuteronômio 8:2 diz assim: traga sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto. Ele disse: se lembre sempre como foi que Deus te conduziu. Foi com escassez? Foi não. Foi com doença? Foi não. Deus supriu com água em todo o tempo, com luz, até nuvem Deus colocou, né? Para livrá-los da ensolaração. Não foi? Aleluia. De noite era uma coluna de fogo para não deixar ninguém no escuro e afugentar as serpentes. Aleluia. Não sei que noite inquieta você está vivendo, mas eu sei que Deus é poderoso para promover livramento para a sua vida. Olha só, então Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que se exteriorizasse todas as intenções e motivações do seu coração, se estavas decidido a obedecer os meus mandamentos ou não. Então, em outras palavras, quando estamos no deserto, estamos em boa companhia e não estamos sozinhos. Oséias 13, versos 5 e 6, olha só que testificação Deus dá para aquele povo, que é um exemplo para nós. Ele disse: eu cuidei de vocês no deserto. Deus está dizendo para mim e para você: eu cuido de você no seu deserto. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Mas quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Aleluia, sempre parte do homem, nunca de Deus. Por mais que tentemos entender aonde Deus está nos levando, Ele conhece o caminho. Diga: Deus conhece o caminho no qual está me levando. Um caminho agradável, um caminho de paz, um caminho de alegria. Filipenses 1,6 diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, até mesmo no deserto, em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz: mas graças a Deus, que Deus sempre, diga sempre, sempre nos conduz vitoriosamente. Deus sempre te conduz vitoriosamente, no deserto ou fora dele. Aleluia. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então Deus está fazendo algo bom, mesmo passando esses momentos difíceis, queridos. Deus vai estar lá com o intuito de trazer um proveito na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha que situação essa que Paulo passou. Ele diz, 2 Coríntios 1, do 8 ao 10, diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Nós fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não iríamos sobreviver. De fato,
esperávamos morrer. Não tem situação que a gente pensa que, não, aqui eu já estou esperando só a hora de partir. Não é assim, a gente pensa até que vai morrer, que não tem mais jeito. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos. Diga, eu preciso aprender. Aprender o quê? Aprender em confiar somente em Deus. Ei, não é em Deus, é somente em Deus. É um aprendizado que Deus está requerendo de nós. Aleluia, somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Diga outra vez. Outra vez. E outra vez. Não sei quantas vezes ele vai fazer, mas ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 7, 5 e 6. Paulo diz também, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de tal forma, com conflitos externos, temores internos. Olha só que situação. Não é o que muitos de nós passa? É ou não é? Temores externos, as coisas fora mostrando o ruim para nós, só o negativo, mas também aquele temor interno, que provoca o quê? Preocupação, que nos leva a uma opressão, nos leva até a uma depressão. Aleluia! Mas Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Graças a Deus que você tem a família da fé. E quando surgir certas situações, você corre para a igreja, corre para receber um respaldo espiritual, uma palavra que vai te animar, que vai te levantar. Aleluia! A boa notícia disso tudo, querido, eu estou já terminando. Os meninos já estão ali doidinhos ali, porque eu estou passando a coisinha. A boa notícia é que o deserto não precisa ser um período negativo. Se a nossa vontade for obedecer a Deus. Você entendeu? A boa notícia é que no deserto não precisa ser um período negativo. Se você obedecer a Deus, vai ser sempre positivo. Se você procurar uma rota de fuga antes de entender a proposta ou o propósito de Deus para a sua vida, você poderá prolongar seu tempo de deserto. E essa não é a vontade de Deus. Isaías 40, do 3 a 5, diz assim, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Sou eu e você que temos que fazer agora. Através dos desertos da sua vida, prepara o caminho para o Senhor. Aleluia, isso vai dar um bom lugar. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Aleluia! O deserto é um instrumento que usa para purificar as nossas motivações e intenções. Eu vou ler aqui, para terminar. A Bíblia diz, Hebreus 3, 7, diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto. Escuta ao Senhor, deixa Deus falar com você. Hebreus 3, 13, diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros. Diga, olha eu no meio aí. Isso é a igreja. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, o que é que nós devemos fazer nesse tempo? Perseverar.
Tiago 1, 2, 4 diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. É negócio de doido? É. Não é não? Te convidando a ser motivo de alegria. Sabe por quê? Porque algo Deus está produzindo naquilo que você acha que é sofrimento. Aleluia! Pois você sabe que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Ei, você sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque a sua perseverança é inconstante. Você começa e não termina. É desmotivado pelas situações, por aquilo que você vê. Você não vive mais pelo que vê. Você não vive mais pelo que sente. Você vive por aquilo que você crê, que está escrito nessa palavra. Perseverança significa estabilidade e constância. O que é constância? Ser constante em todo o tempo. Não variar. Não ficar coxo. A constância, aquele que não se desvia do seu propósito. Diga, eu nunca vou me desviar. Hebreus 10, 36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sem perseverança, você não vai conseguir sair disso. O maior exemplo é Jesus, Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelo meio daquilo que sofreu. Jesus não foi isento disso, não. Era filho de Deus? Era. Não, vamos passar ele. Ele poderia ter dado uma carteirada, né? Eu sou filho do homem. Não vou passar por isso, não. Mas ele mesmo obedeceu por meio daquilo que sofreu. Por que você não quer passar? Obedeça. Mesmo estando numa situação adversa, sofrendo, passando por alguma situação, né, que tenha trazido dor, inconstância, né, naquilo que você não está vendo ainda de firmeza, obedeça somente e creia que Deus é poderoso para livrar você. Aleluia! O que Deus fez com José não foi nada exclusivo, vai fazer com você do mesmo jeito, ou além, muito mais além do que fez com José. Respeita o processo, isso mesmo, tem que ter esse processo. Eu vou finalizar com esse versículo, Isaías 51, 3. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden. Eita, glória a Deus. Deus vai tornar teus desertos como Éden. O Éden é lugar de deleite. O Éden é lugar de prazer. O Éden é lugar de alegria. O Éden é lugar de fé. O Éden é lugar de esperança. O Éden é lugar de promoção. O Éden é lugar de prosperidade. O Éden é lugar de cura divina. O Éden é lugar de suprimento. Aleluia. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graças e o som de canções. Cadê o louvor para a gente botar o som das canções aqui? E eu quero que você fique de pé. Nós vamos nos alegrar. Ei, não sei como é que está a sua vida nesse instante, mas eu sei que Deus é poderoso para te tirar de toda e qualquer situação. Aleluia! Deus é bom.